Você já sentiu o peso da sua vida escorrendo pelas suas mãos, um segundo de cada vez? Nosso cérebro não é feito para processar e aceitar a ideia da morte, porque isso seria contra-evolutivo. Mas em certos momentos de nossas vidas, somos obrigados a encarar a ideia do fim, abraçar ou lutar contra o fato de que a sua vida, assim como a de todo mundo, eventualmente vai acabar. E ela não acaba de uma vez. Ela na verdade acaba aos poucos. Toda a potência da sua juventude se perde nas escolhas que você tomou ou deixou de tomar. Ela vai embora com a sua saúde, sua clareza mental, sua aparência, sua disposição e todos os outros aspectos que são, para você, sinais da sua vitalidade se esgotando. Na mitologia grega, Cronos devora todos os seus filhos por medo de uma profecia que dizia que um deles o destronaria. Portanto, ele engole todos os seus descendentes logo após o nascimento, exceto um, Zeus. Para salvar a vida de Zeus, sua mãe Rhea entrega a Cronos um saco de pedras, que ele devora acreditando ser seu filho, o que parece estranho à primeira vista, até lembrarmos que Cronos é o titã do tempo, e que o significado por trás da história é, para o tempo, um saco de pedras e um ser vivo têm a mesma natureza, são igualmente perecíveis. Já a visão budista busca reconhecer a natureza real das coisas, especialmente da morte, pois a vida é impermanente, destinada ao fim por padrão, e, portanto, o budismo prega que devemos reconhecer a morte e o envelhecimento como etapas naturais de algo que sempre foi finito. Mas essa não é a nossa cultura. E mesmo que fosse, exercitar de verdade a ideia da morte interiormente é um trabalho árduo. Interiorizar com sinceridade a ideia do fim significa aceitar que seus planos, seus hobbies, seus afetos, desafetos, vontades, objetivos, confortos e etc. serão apagados para sempre, ao menos no nosso ponto de vista. Essa é uma ideia que é a princípio desesperadora, e tem toda a razão em ser assim, mas só porque nós não paramos para pensar na outra alternativa, no que aconteceria se nos fosse dada a oportunidade de negar esse fim inevitável. O que aconteceria se você fosse a exceção à regra, o único ponto fora da curva que não vai envelhecer, que vai escapar do moedor de carne que é o tempo? Vamos ser gentis aqui. Vamos considerar que você vai parar de envelhecer no seu auge, entre 20 e 30 anos, no auge da sua capacidade física e mental. Você vai ser totalmente poupado de lidar com os efeitos do envelhecimento, o decaimento físico, cognitivo e estético. Existe uma obra que aborda esse tema, falando sobre as consequências de viver uma vida puramente humana com infinidade de tempo. Uma história sobre um jovem inexperiente, belo e cativante, que movido por uma comoção gigante ao perceber pela primeira vez que vai envelhecer, acaba por receber uma bênção ou uma maldição que transfere seu envelhecimento para um quadro, um retrato seu. Essa história vai nos mostrar de formas diferentes que a infinidade do tempo é, na verdade, a infinidade das consequências dos seus atos. Vamos começar apresentando o ingênuo apaixonado pela jovialidade. Você é jovem, belo, naturalmente cativante e autêntico, mas também ingênuo. Seu contato com o mundo mal começou, mas você já chama a atenção e recebe privilégios e acessos especiais na sociedade só por ser quem é e ter a aparência que tem. Em uma dessas ocasiões, um pintor pede permissão para pintar um retrato seu, um trabalho que você aceita e que produz um resultado extremamente positivo. Uma obra-prima que tem você como protagonista, que te deixa maravilhado. Até que um dos amigos desse pintor te diz para guardar aquele retrato muito bem, porque em pouco tempo ele será o único resquício de que você um dia foi como é. E então, ocorre a primeira corrupção da sua ingenuidade, porque você agora descobre que a sua beleza, que até então era quase desconhecida por você mesmo, é efêmera, juntamente com todos os outros aspectos da juventude, que, pelo seu desconhecimento sobre a vida, você nunca valorizou. Não haveria motivo para valorizar, porque você não sabia que haveria um fim para eles. E ao se entristecer pelo fato de que esse fim um dia vai chegar, você inconscientemente coloca sua juventude e, acima de tudo, sua beleza em um pedestal. Ou seja, a beleza agora é um valor essencial para você. E, portanto, tudo que não é belo tem menos valor, inclusive a sua versão que vai envelhecer. Como consequência, uma segunda corrupção nasce na sua alma, porque agora você também inveja o que é belo para sempre. Assim como eu disse na introdução, você volta ao ponto em que nós questionamos a natureza real das coisas, porque o objeto da sua inveja é um retrato seu que vai permanecer belo, provavelmente até quando você estiver morto. Enfim, em um momento de desespero, ao se deparar pela primeira vez com a finitude da beleza e da vida em si, você amaldiçoa o quadro e deseja que ele envelheça em seu lugar, e, sem nenhuma explicação aparente, sua vontade é realizada, concedendo a você o que você mais desejava,
burlar a efemeridade da vida. Essa é a história de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicado em 1890, que busca explorar os resultados de uma vida sem consequências visíveis e também questiona a natureza das coisas que nós valorizamos no mundo, e faz isso de modo brilhante, através das consequências que o personagem Dorian colhe ao longo do livro em função da sua juventude eterna. Existe na psicologia um conceito conhecido como puer aeternus, que, sem entrar muito em detalhes, descreve uma pessoa que nunca amadurece de verdade. Dorian Gray não se encaixa exatamente em todas as características atribuídas a essa personalidade pela psicologia. Na verdade, o que acontece aqui é uma inversão interessante. Ao manter para sempre seus aspectos joviais, as outras pessoas sempre o tratam como alguém puro e inocente. Mas Dorian Gray possui uma outra característica marcante do puer aeternus, a inconstância, que se revela através daquela primeira corrupção em sua alma, porque seu primeiro pecado no livro vem quando a beleza artística de sua noiva se perde e ele a abandona de forma cruel, o que revela uma constante que acompanha o personagem durante toda a sua vida. Seu fascínio pelo que é belo e pelos prazeres terrenos são o que o levam em frente. À primeira vista, pode ser difícil de entender por que o fascínio de Dorian pela beleza é um problema. No fim, todos nós temos uma preferência pelo que é belo. Mas há um problema aí. Como eu disse inicialmente, a natureza das coisas é a deterioração. Portanto, sendo Dorian a única constante no mundo que apodrece ao seu redor, seu interesse por tudo é breve, porque, afinal de contas, a beleza é um fim em si própria. Mas o que isso quer dizer? Vamos considerar os aspectos do que é belo. A beleza é atraente, cativante, abre portas, chama atenção. Mas a beleza não constrói nada. Um casamento realizado apenas pelo interesse estético dos envolvidos está fadado ao fracasso se não construir novos alicerces. Oportunidades dadas a alguém por conta da beleza não se sustentam se ela for a única qualidade do indivíduo, ou se sustentam somente até o momento onde a beleza acaba. Portanto, colocar o que é belo em um pedestal seria como colocar uma maçã como decoração de mesa. Anela uma certa simetria, uma viçosidade, cores vivas e uma geometria interessante, mas na semana que vem ela será uma pilha de mofo que cheira mal. E, mesmo que ela dure para sempre, a verdade é que nós nos acostumamos com o que é belo. O brilho inicial se esvai, e leva junto o valor que damos a isso. Para nós, que não somos imunes ao envelhecimento, podemos perceber no mundo como a busca pela jovialidade eterna é algo comum. Trilhões gastos em cosméticos e em procedimentos que nos colocam na posição de um peixe, nadando contra uma correnteza abissalmente mais poderosa do que ele. Seu cérebro vai perder a plasticidade, suas juntas vão enrijecer, seu paladar vai amargurar, mas o único aspecto do envelhecimento que faz a maioria de nós gastar tempo e dinheiro é olhar no espelho e atestar que você, de fato, está se esgotando. E para além do valor da beleza, Dorian também se perde ao não precisar temer as consequências dos seus atos, e por causa disso, chega à conclusão de que o receio em se aproximar das vontades carnais e terrenas é em vão, e se dá por moralismo ou por medo de forças influentes na vida humana. Mas, na verdade, essas coisas parecem para ele inofensivas pura e unicamente pelo fato de que ele não sofre as consequências desses atos. Isento das responsabilidades, Dorian abre mão de qualquer autocontrole, despreza a vida dos finitos, acredita ter encontrado liberdade plena em viver a vida, buscando interesses passageiros e prazeres momentâneos, sem pensar no conjunto geral do que será a sua vida. Talvez por conta do silenciamento da sensação de que a vida está passando, porque, para ele, de fato não está. Enquanto para nós a ampulheta do tempo nos lembra de que nossas possibilidades são limitadas, para ele, a infinidade do tempo é justamente a infinidade de possibilidades, o que poderia ser bom, mas nele isso se manifesta como um total desdém por todas as coisas. Se o objetivo da vida de Dorian são os prazeres dele próprio, todo o resto das coisas se torna desprezível. O sofrimento das outras pessoas não passa de um fardo para ele, quando esse sofrimento ocorre próximo a ele. Mas isso não se aplica a nós. Não podemos terceirizar as consequências dos nossos atos. Dorian Gray, apesar de ser aparentemente imortal, não viveu muito, justamente por desconsiderar totalmente as consequências de tudo o que fazia. Mesmo assim, o exemplo serve para nos mostrar como o tempo multiplica as consequências dos nossos atos. Comece a fazer quadros hoje, em 10 anos você será muito bom nisso. Em um tempo de vida suficientemente longo, você provavelmente será o melhor do mundo. Comece a fumar hoje, e em uma semana você estará ótimo. Espere 10 anos e você não vai mais ser capaz de correr sem ficar sem ar. Em 50 anos, se você ainda estiver vivo,
você provavelmente vai ter reduzido significativamente seu tempo de vida. O que você valoriza hoje também não foge dessa regra. Dorian tinha como único valor algo perecível e arbitrário, um conceito que se redefine tão facilmente quanto se impõe. Ao colocar a beleza como única virtude, ele se condenou a uma vida insignificante. Quero terminar falando sobre uma das ilustrações que apareceu no começo do vídeo, Saturno devorando seu filho. Foi uma pintura encontrada junto com outras igualmente perturbadoras nas paredes da casa do pintor espanhol Francisco de Goya. As pinturas não foram feitas para serem vistas pelo público geral. Ele, na verdade, escolheu pintá-las nas paredes da própria casa, para vê-las diariamente. Saturno devorando seu filho é a representação do mito de Cronos, aqui de forma ainda mais visceral do que no conto original. Cronos devora seu filho pedaço por pedaço, assim como o tempo faz conosco. Cada escolha que tomamos leva tempo e afunila mais e mais as possibilidades da nossa vida, especialmente para quem é jovem. Toda a sua vida vai depender do que você faz agora, porque a natureza do tempo é para nós uma só. Ainda sobre a história de Cronos, minha introdução que citou o exemplo da mitologia grega foi fruto de uma aula do professor Clóvis de Barros sobre o tema, que eu assisti há alguns anos e reassisti para escrever esse roteiro. Clóvis, que na data desse vídeo tem 61 anos de idade, sofre ele mesmo com os efeitos da passagem do tempo, enfrentando uma doença rara e severa, com complicações constantes. Eu recomendo enfaticamente que qualquer um que se interessou pelo tema levantado hoje conheça o trabalho do professor, que, sem ser ele próprio de maneira nenhuma uma exceção dos efeitos da passagem do tempo, mantém vigorosa a potência que ele sabiamente cultivou durante a vida. Nesse sentido, ele serve quase como um exemplo contrário ao de Dorian Gray, que, munido de tempo ilimitado, não aspira por nada maior do que ele mesmo, ou que a própria beleza nesse caso, enquanto o professor, tendo plena ciência e sendo diariamente lembrado de que o tempo é escasso, serve para nós como um lembrete de que o pouco tempo que temos é o bastante quando bem investido. Para nós, é interessante estudar as consequências das exceções. Como seria a vida de alguém que não se submetesse ao tempo? Mas nós nunca encontramos essa exceção. E é, na verdade, bom que ela não exista. Mas as consequências dos nossos atos certamente existem. E são talvez a única coisa verdadeiramente relevante para nós. Obrigado por assistir.